Seguimos com Liberdade de Opinião e nós vamos conversar agora com o comentarista político Caio Coppola. Caio, boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, espectador da CNN. Caio, a gente começa então falando da votação do Supremo Tribunal Federal. Por 4-1, a segunda turma do STF manteve a decisão que autoriza o compartilhamento de mensagens hackeadas da Lava Jato com a defesa do ex-presidente Lula. São diálogos entre procuradores da Lava Jato e Sérgio Moro. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, defendeu que as conversas relativas a processos judiciais entre agentes estatais não estão cobertas pelo sigilo e que, portanto, conversas por telefone também não estariam. Vamos ver. As decisões contra as quais se insurgem os peticionantes apenas autorizaram, fundadas no direito constitucional, em verdade universal, a ampla defesa e ao contraditório, o acesso a conteúdos apreendidos na operação spoofing relacionados direto ou indiretamente ao reclamante. Vamos lá, Caio. Votaram com Lewandowski os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Nunes Marques. O Edson Fachin foi o único ministro a acatar o recurso dos procuradores da Lava Jato. Aí, em nota, o Ministério Público Federal disse que o STF ainda não julgou se o material com as mensagens é válido ou autêntico e que essas mensagens podem ter sido adulteradas pelos criminosos que à época tiveram acesso a elas. Já o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que a utilização de provas ilícitas em processos vai contra a jurisprudência e que nenhuma das supostas mensagens retrata fraude processual, incriminação indevida ou outros atos ilegais. Eu queria saber de você, Caio, qual a sua avaliação sobre a decisão do STF? Bom, essa decisão, pelo compartilhamento aí de provas juridicamente inadmissíveis, é flagrantemente ilegal e inconstitucional, como se depreende da nota oficial do Ministério Público Federal, que listou aí 6 razões técnicas que tornam a prova imprestável. Esse é o termo empregado. Além disso, a nota ela vai explicitar a carência de interesse jurídico do réu em obter esse material, a importância do sigilo profissional nas comunicações de autoridades públicas, o que é uma obviedade, e o mais importante de tudo, demonstra a violação aos direitos fundamentais dos hackeados e das suas famílias, incluindo adolescentes, incluindo crianças, que também tiveram aí a sua privacidade e a sua intimidade expostas nos materiais submetidos ao STF. Então, eu sugiro essa rápida e esclarecedora leitura no site oficial do MPF, sob o título Procuradores que integram a Lava Jato se manifestam sobre julgamento do STF. Mas vamos pular algumas etapas, e imaginar o melhor cenário possível para a defesa do senhor Lula. Quem é Lula? Um criminoso com condenações por corrupção e lavagem de dinheiro e réu em múltiplos processos penais. Não vamos nos esquecer disso. No melhor cenário possível, para o Lula, todo aquele material apreendido com os hackers, que é um conteúdo adulterado, impericiável e obtido ilegalmente, enfim, imagina tudo isso sendo aceito como prova pelo Supremo Tribunal Federal. E para melhorar ainda mais as chances do Lula, vamos supor que o conteúdo desse material apresente inequívocas faltas processuais por parte da força-tarefa na Lava Jato, como, por exemplo, algum caso de suspeição do juiz de primeira instância, ok? Então, ainda assim, mesmo nessa hipótese improvável e juridicamente absurda, tem um fato incontornável. O material apreendido não tem o que se chama de conteúdo exculpatório, ou seja, as mensagens roubadas e manipuladas pelos hackers, pelos fraudadores, pelos estelionatários, não demonstram a inocência de Lula, nem indicam que houve qualquer tipo de fabricação de provas ou de incriminação indevida. A gente viu essa expressão na nota do ex-ministro da Justiça. Portanto, mesmo que o material apreendido seja considerado válido e mesmo que o seu conteúdo aponte para erros da força-tarefa, 2 constatações vão saltar aí aos olhos. Primeira, a realidade dos fatos permanece inalterada, ou seja, Lula cometeu os crimes pelos quais foi acusado e condenado. Isso é ponto pacífico, ninguém discute, ninguém fala que Lula é inocente. Segunda constatação, não houve prejuízo concreto ao réu. E a prova maior disso são as sentenças do processo, que foram confirmadas e agravadas na instância superior, o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e até referendados pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E aqui a gente chega num dilema do direito, O que deve acontecer se procuradores e juízes cometerem faltas processuais que não afetem as penalidades estabelecidas na sentença? Faz sentido
a gente anular uma condenação e indenizar o criminoso por crimes que foram judicialmente comprovados. Em outras palavras, para a ciência do direito, o processo é mais importante que a verdade, é mais importante que a justiça em si? Então, diante desse dilema, eu gosto de parafrasear Jesus de Nazaré, quando se dirige aí aos ardilosos filisteus, né, em Mateus 2, 27. O processo foi feito para a justiça, não a justiça para o processo. E essa hierarquia entre processo e justiça, entre meio e fim, ela fica clara, ela fica cristalina em um princípio jurídico, né, recepcionado do direito francês e muito utilizado nas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, princípio conhecido como pas de nullité sans grief. Então, em tradução livre, seria o seguinte: não há nulidade sem prejuízo. O que isso significa? E aqui eu vou abrir aspas. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Esse é um trecho extraído da ementa do habeas corpus 145341, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, uma decisão recente de 2018. Então, vamos traduzir isso do juridiquês para o português. Se o STF atuar conforme os seus próprios precedentes, a defesa de Lula precisará comprovar que eventuais erros processuais prejudicaram objetivamente o réu, não em tese, né? Como disse o Lewandowski. Mas é impossível a defesa de Lula sustentar esse argumento, considerando que as sentenças condenatórias de primeira instância da Lava Jato foram todas agravadas por desembargadores do TRF4 e confirmadas por ministros do STJ. Né? E vejam só, esse princípio do pas de nullité sans grief, encampado pela jurisprudência do Supremo, também consta do nosso direito positivo, né? Como a gente percebe aqui pela redação dos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal. Artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Artigo 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. E a gente já verificou que as mensagens, né, aprendidas com os hackers não comprometeram a apuração da verdade substancial, ou seja, o cometimento dos crimes de corrupção, dos crimes de lavagem de dinheiro por Lula, né? E eles não influenciaram a decisão da causa, né, cuja sentença foi confirmada e agravada nas instâncias superiores, o que denota o quê? Imparcialidade na aplicação da lei pelo juiz de primeiro grau, pela força-tarefa, né, e por extensão. Portanto, mesmo no cenário mais favorável a Lula, né, com a validação das mensagens roubadas e a interpretação de que houve excessos da força-tarefa, a lei processual, os princípios de direito e a jurisprudência do próprio STF deveriam ser suficientes para garantir a manutenção da sua condenação como criminoso que ele é. Infelizmente, não são suficientes, porque o Supremo parece estar prestes a cometer mais uma aberração jurídica, que é a violação da norma constitucional expressa. Então, artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Né? E daí derivam também alguns dizeres, né, inclusive do artigo 157 do Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Pelo amor de Deus, né? Até um aluno de primário conseguiria interpretar isso da forma adequada. E foi em razão dessas normas, essa norma constitucional, essa norma processual, que nós testemunhamos um dos episódios mais embaraçosos da história judicial brasileira, que foi a anulação da Operação Satyagraha, a operação que revelou um esquema multimilionário de fraudes ao sistema financeiro, corrupção e lavagem de dinheiro. A Satyagraha, ela levou mais de 23 suspeitos à prisão, né, incluindo político, banqueiro, investidores, executivos, doleiros, enfim. Mas todo o processo foi anulado pelo STJ, essa decisão foi referendada pelo STF. Então, adivinhem só o principal motivo para a anulação integral da Satyagraha: a utilização de provas obtidas e compartilhadas ilegalmente.
Então aqui fica escancarado o duplo padrão que privilegia esses corruptos de estimação do Supremo Tribunal. A mesma regra constitucional sobre prova ilícita que vale para livrar a cara de acusados por fraude financeira, por corrupção e por lavagem de dinheiro, não vale para proteger a intimidade, para proteger a privacidade, o sigilo profissional de autoridades idôneas, como são os membros da força-tarefa do Ministério Público. Parece que o STF só respeita a Constituição quando ela beneficia suspeitos e criminosos. Se o texto da Constituição prejudicar acusados e bandidos, ele é solenemente ignorado, reinterpretado ou até mesmo reescrito, e não faltam exemplos. Então, para fechar, qual a conclusão? Mensagens particulares de autoridades públicas obtidas de forma ilegal por criminosos e impericiáveis, segundo especialistas forenses, não constituem prova legítima e deveriam ser destruídas no mundo físico e excluídas no mundo jurídico. Qualquer atuação além disso é flagrantemente ilegal e política. E a gente não pode inverter os valores. Nesse caso, a força-tarefa da Lava Jato é vítima de violação de direito humano, não agressora. E só para constar, se esse material apreendido com os hackers pudesse ser periciado ou for verificado de alguma forma, e se ele inocentar Lula, comprovando que ele não cometeu os crimes pelos quais foi condenado, eu vou ser o primeiro a defender a sua absolvição sumária. Porque mesmo uma regra constitucional pode ser excepcionalmente relativizada, mas isso vale para inocentar um réu injustamente acusado, nunca para anular um processo de um réu que é culpado e que teve as suas condenações confirmadas nos tribunais unanimemente. Caio, vamos seguir. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, voltou a defender que o trecho da medida provisória que estabelece prazo de 5 dias para a agência aprovar vacinas contra a Covid-19 seja vetado. Torres afirmou que foi reforçar ao presidente Jair Bolsonaro que a decisão do Congresso representa um risco sanitário grave. Então vamos acompanhar o que ele disse para a CNN. Corre risco sanitário grave. Simples assim. Porque o fato de estar aprovado ou registrado em outro país não necessariamente autoriza o uso no Brasil sem riscos. E é fácil de entender. Nós temos uma série de verificações que tem que ser feitas. Nós temos que verificar se a fabricação nos diversos locais em que uma mesma vacina pode ser fabricada no mundo. Então pegamos aí a vacina X, ela pode ser fabricada em vários países do mundo. Os critérios de qualidade são os mesmos. O produtor do insumo farmacêutico ativo é o mesmo. As características biológicas da população que será vacinada são as mesmas características, ou seja, há uma série de questões que vão na contramão do que se quer fazer. Por outro lado, a Anvisa aprovou por unanimidade normas que facilitem a entrada de vacinas do COVAX Facility, aquele consórcio coordenado pela Organização Mundial da Saúde, que tem o objetivo de promover a produção e o acesso global a imunizantes contra a Covid-19. Aí, em nota, a Anvisa disse que a resolução aprovada dispensa o registro e a autorização temporária de uso emergencial dessas vacinas, porque elas já passaram por uma avaliação regulatória. Caio, eu queria saber a sua avaliação sobre a declaração do presidente da Anvisa, falando daí do risco sanitário grave. E em relação a essa aprovação também aí das vacinas do COVAX Facility, se foi uma decisão técnica ou política, ou contrariaria o que a Anvisa neste momento está condenando e pedindo para o presidente não aceitar. Gostaria que você falasse já sobre as duas questões. Eu achei o argumento do presidente da Anvisa não só persuasivo, como autoexplicativo. Uma consideração técnica, eu já me posicionei aqui favoravelmente ao veto em relação a esse prazo. Esse prazo é um prazo exíguo, não há necessidade para a coisa ser tão expedita, ainda mais nesse tipo de matéria. E assim, a gente tem que entender o contexto que nós estamos vivendo. Nós já estamos fazendo uma série de concessões em decorrência das urgências advindas da pandemia. Então, a própria matéria aqui da CNN atestou que, pelo cálculo regular, a eficácia da Sinovac Butantan, ela não batia os 50%, que é a exigência mínima de eficácia da OMS, deu 49%, foi mudada a metodologia de cálculo e aí chegou-se ao número mínimo exigido. Então, você já tem essa situação
você tem uma situação que permite testes de pouca duração, ou seja, um acompanhamento reduzido aí de pacientes para verificação de reações adversas, esse tipo de coisa. Não é testada uma vacina que não é testada em crianças, vacina que não é testada em idosos, que não é testada em mulheres grávidas, obviamente não, né? Ninguém está defendendo que fosse feito isso aí de forma precipitada, mas é um cenário de riscos muito calculados e de concessões, né, que as autoridades sanitárias fazem em nome de debelar o mais rápido possível essa emergência. Só que isso é um equilíbrio, né? Então, na minha fala anterior, eu já sobre esse tema, eu já venho aqui denunciando os ataques do Congresso Nacional, né, à soberania nacional, em última análise é isso, né, e também essa rebeldia sanitária, né, porque a gente tem, desde a Lei 14.006, né, prazos muito apertados para que a Anvisa, monte os seus pareceres e avalie. Agora, sobre o caso específico que você comentou, Evandro, que essa situação do consórcio COVAX, né, que foi aí contemplado pela medida provisória 1003, aí eu acho que existe uma justificativa plausível, né? Então eu vou só ler aqui uma aspas da diretora da Anvisa, que foi relatora da proposta. Ela diz o seguinte: olha, a dispensa está sustentada na avaliação que a Anvisa já faz dentro do grupo de especialistas da OMS, ou seja, não apenas existe a regulamentação, né, e o controle sanitário por parte da Organização Mundial da Saúde, como o grupo que realiza essas inspeções, essas verificações, enfim, o paperwork também, o que quer que seja, também conta com profissionais nacionais. Então, acho que nesse sentido, a justificativa não é uma contradição, entende? É perfeitamente possível desburocratizar, no caso do consórcio COVAX Facility, né, e assim facilitar o ingresso desses imunizantes. E aqui eu queria trazer um outro elemento, é mais uma provocação, que é o seguinte: no caso do COVAX Facility, a gente está falando uma iniciativa da OMS, que conta com 150 governos, vários laboratórios, né, um pool de, enfim. E isso tudo para quê? Para garantir um acesso igualitário aos imunizantes com valor negociado em bloco. Quando a gente vai para os penduricalhos colocados na MP 1003 pelo Congresso Nacional, existe um risco seríssimo de lobby. Ou seja, uma coisa é você negociar em caráter humanitário com um órgão multilateral. Outra coisa é você querer, né, vamos dizer assim, baixar a guarda sanitária para facilitar, enfim, parcerias econômicas, acordos comerciais, o que quer que seja. Então, fica só como, enfim, uma ideia aí para a gente ir acompanhando e ver qual que é o desenrolar dos acontecimentos.